Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula aqui, né? A segunda aula de cinética, para coroar, né, esse final de semestre, para na semana que vem a gente ver a nossa aula de revisões e aí quando vier a aula de revisões, não, aula de exercícios e depois vir as revisões, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ver como calcular, né? Então uma parte mais matemática, cheia de conta da teoria sobre cinética, tá bom? Então a gente vai trabalhando com calma. Beleza? O que a gente vai ver hoje, eu vou tentar deixar bem explicado para semana que vem a gente resolver juntos os exercícios e aí tudo ficar fazendo mais sentido, beleza? Bom, o roteiro da nossa aula é este. A gente vai ver dois tipos de velocidade, a velocidade média, e aí duas formas de calcular, geralmente aparecem nos exercícios, e a velocidade instantânea. E aí a gente vai ver uma forma um pouco diferente de calcular, porque... não vou dar spoiler. Vocês vão entender por que faz um pouco de sentido. E no final, essa parte das ordens das reações, que eu até trouxe semana passada, né, mas não é tão importante. Algumas questões acabam abordando essa questão, tipo de ordem das reações. Não é muito cobrado, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso, beleza? Então, vamos lá. Bom, velocidade média é um pouco mais intuitivo, né? Porque vocês devem estar vendo na física, ou já viram, cinemática, que era aquela questão do ΔS, ΔT, sorvetão, Torricelli e tudo mais. É exatamente a mesma coisa. O que você usa na física, a gente vai usar aqui na química, só que com uma leve diferençazinha, que é o seguinte: na física era ΔS sobre ΔT. Na química a gente não tem o espaço, né? A reação não está acontecendo numa pista de corrida, né? Então, o que varia para a gente é a quantidade dos reagentes e a quantidade dos produtos. Tá? De forma que os reagentes eles têm uma variação negativa, porque eles estão sendo consumidos, tá? E os produtos têm uma variação positiva, porque eles estão sendo produzidos, beleza? Então, onde você via ΔS, você vai ver agora a variação da concentração de alguém. Quando é os reagentes, a gente tem que colocar um módulo, tá? Que são essas duas barrinhas, porque a velocidade ela é sempre positiva. Como o reagente diminui a concentração, a variação dele é negativa. E aí, para corrigir isso, a gente coloca essa barrinha, tá? E aí, a velocidade média também pode ser dita pela concentração dos produtos, tá? Então, essas duas fórmulas aqui são válidas, elas exprimem a mesma velocidade, porque ao passo que o reagente é consumido, o produto ele é produzido, tá? E aí tem aquela questão da estequiometria que eu trouxe para vocês semana passada, tá? Mas vamos esclarecer algumas coisas. Concentração do reagente do produto vai ser sempre mol por litro, tá? Quase nunca vai ser uma outra unidade. Tempo em segundos, tá? Aí o tempo pode variar a unidade sem muitos problemas. Sempre lembrar de fazer aquelas conversões se for necessário. E a velocidade, né? Esse Vzão aqui não é volume, é velocidade. Ela vai ser concentração pelo tempo. Então a concentração é mol por litro. O tempo está dividindo, então é mol por litro vezes segundo, tá? Esse segundo está multiplicando o litro, tá? Então é mol em cima, litro em segundo embaixo, beleza? E aí, isso aqui é a velocidade média da reação. Só que geralmente as reações elas têm mais de um produto, tem mais de um reagente. E aí, quando a gente vai falar, a gente pode falar de velocidade média daquele composto em específico. Então vamos olhar aqui embaixo essa reação hipotética. A com B gerando C e D, tá bom? Acabei invertendo aqui os sinaizinhos, mas o minúsculo é a quantidade estequiométrica, então 1, 2, 3, 4, 5. E o maiúsculo é o composto, Cl2, H2, água e por assim diante. Nessa equação, a gente tem dois produtos e dois reagentes. A velocidade média da reação é a variação dos reagentes como um todo e a variação dos produtos como um todo. Só que a gente pode descobrir essa velocidade média da reação a partir do consumo de cada um dos reagentes ou da produção de cada um dos produtos. Porque eu não posso simplesmente somar, né, o quanto que variou de reagente e dividir pelo tempo. Não é assim que funciona. Essa fórmula é mais adequada quando a gente tem somente um reagente ou somente um produto, tá? Então, o que geralmente vai aparecer para vocês na velocidade média é justamente essa questão. Por exemplo, o A, né, o composto Azão aqui, a gente tem Azinho dele, né? Então vamos imaginar que é o CO2 e tem um CO2. E aí a velocidade média da minha reação eu consigo descobrir pela taxa de consumo desse CO2. Porque, por exemplo, se eu tenho um CO2 para minha reação como um todo,
a velocidade dele vai ser a velocidade da minha reação. Se eu tenho 2 CO2, a velocidade dele vai ser o dobro da minha reação. Tudo por causa dessa estequiometriazinha. Tipo, é literalmente estequiometria. O que você faz na estequiometria? Número de mols sobre o número estequiométrico. Aqui vai ser velocidade sobre o número estequiométrico. Então, a velocidade de consumo, por exemplo, do A vai ser dividida pelo Azinho, e isso vai me dar a velocidade média da reação. Com a velocidade média do A, eu consigo descobrir a velocidade média do C, porque eu sei que velocidade média do A divididos por Azinho é igual a velocidade média do C divididos por Czinho, tá? Isso a gente pode usar sempre. E aí, ele pode, por exemplo, uma questão de trazer a velocidade média de consumo da água, que é um reagente, é de 5 mols por litro a cada segundo. Né? Então, velocidade 5 mol por litro segundo. Qual que é a velocidade de produção do ácido carbônico, por exemplo? Aí você vai montar a equação, vai ver quais são os números estequiométricos, vai fazer velocidade da água, acho que falei água, né? Divididos pelo coeficiente dela, igual a velocidade do ácido carbônico divididos pelo estequiométrico dele. Tá? Você sempre vai fazer isso, velocidade divididos pelos números estequiométricos. Tá? Só que nesse slide acaba que aparece mais essa primeira questão aqui para vocês. Tá? Quase nunca aparece a comparação da velocidade. Então, geralmente ele só vai te dizer tal composto variou tanto de concentração em tanto tempo. Qual que é a velocidade média dessa reação? Apenas isso. E aí você utiliza a velocidade média que você conhece na física. Né? Só fazer essa alteração do ΔS pelo ΔR ou ΔP. Lembrando que velocidade tem que dar sempre positivo. Aqui a gente não admite velocidade negativa, como na física pode ter. Tá bom? Então, seguindo aqui, isso aqui é o que a gente fala de velocidade média. Mas como que a gente calcula? Tem basicamente dois tipos de calculação. De você calcular pela tabela ou pelo um gráfico. Por quê? O que a tabela e o gráfico dizem para você, na verdade, é justamente a informação do quanto tempo a reação durou e o quanto que a concentração variou. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Ele te dá, por exemplo, essa equação genérica, A transformando em B. Então, é uma reação bem simples, um de cada, um produto, um reagente. O tempo varia de 0 a 20 segundos. Nosso reagente A ele tem uma concentração inicial de 2 mol por litro. O produto B não tinha nada no início, então é 0. Então vai ser 2. No tempo de 5 segundos, a gente tem uma concentração de 1,5, 10, 1, 15, 0,5, 20, 0. Bom, aos 20 segundos, como o meu reagente ele zerou, não tem como a reação continuar. Então, como ele não me deu mais nenhuma informação, a gente vai entender que a reação ela acaba aos 20 segundos, porque o reagente não tem mais. Tá? E aí, a gente com isso tem o tempo de reação. O tempo de reação é a variação de 20 segundos até o zero. Então, é o que eu coloquei aqui em amarelo. A variação do tempo é 20 menos 0, 20 segundos. Agora, o quanto que variou a concentração do meu reagente? Ele foi de 2 para 0. Então, a variação dele é o final menos o inicial. 0 menos 2 é menos 2. Como a gente não pode ter nada negativo, coloca o módulo, vai dar 2 positivo, que é o que eu coloquei aqui na primeira linha. Então, eu já consigo descobrir a velocidade média da minha reação, porque eu coloco variação do reagente em módulo, divididos pela variação do tempo, que eu coloco aqui em verde. Como a variação do reagente é 2 e do tempo é 20, eu tenho que 2 sobre 20. Essa é a minha velocidade média. Resolvendo 2 sobre 20, pode ficar 1 sobre 10, dividindo 2 em cima e embaixo. 1 sobre 10 é como se fosse 0,1, tá? Quando a gente passa de fração para decimal. Então, a minha velocidade média é de 0,1 mol por litro a cada segundo. Então, a cada segundo de reação, o meu reagente ele foi consumido em 0,1 mol por litro. Ao passo que o meu produto, como é uma reação de 1 para 1, a velocidade entre eles vai ser igual. Então, a gente consegue ver isso até pela própria variação da concentração. Eu tinha 0 no início e no final eu vou ter 2. Então, a minha variação é de 2 também. O tempo é o mesmo, a velocidade tem que dar a mesma, né? Eu até dou as duas soluções. Nesse caso, você poderia resolver tanto pelo produto como pelo reagente. Ian, como é que eu vou saber se eu posso utilizar o produto ou o reagente? Você geralmente vai poder utilizar os dois. Só tem que sempre tomar cuidado. Por exemplo, o meu produto B eu poderia ter uma concentração igual a 1 no início. E aí no final teria 3. Tá? A variação continuaria sendo 2. E aí eu
tenham as mesmas contas, tá? Só tomar esses cuidados, tipo, a velocidade ela sempre vai ser a variação pela variação do tempo, a variação da concentração pela variação do tempo, tá? Independentemente de se no início tinha alguma coisa, se no final acabou não sendo consumido por completo, sempre vai poder utilizar, tá? Então, quando as questões trouxerem uma tabela, é para você analisar justamente isso. Você vê o início, você vê quando que a reação vai acabar. Então, se o reagente chegou a zero, a reação acabou. Se a concentração do reagente começa a ficar constante, então, por exemplo, no 20 segundos, ao invés de 0, tivesse 0,5, quer dizer que de 15 a 20 não varia a concentração do ar. Ou seja, ele já atingiu o equilíbrio. A concentração não vai variar mais, então eu vou falar que minha reação ela acaba aos 15 segundos, tá? Porque aos 20, depois dos 15, a concentração ela é constante. E aí você sabe que ela é constante porque aos 20 ele te deu a informação, por exemplo, que ela continuou sendo 0,5, tá? Então, seria uma situação de tabela em que o reagente ele não é consumido por completo, porque no final não teve zero, tá? Então, a tabela você sempre vai olhar isso. Você vai olhar para o reagente e vai tentar procurar onde que acaba a reação. Seja quando tem zero, tá? Que aí realmente acabou, ou quando a concentração ela fica constante. E aí você vai pegar o primeiro instante daquela concentração e aquele é o seu ponto final. Faz a variação do tempo. Depois você vai fazer a variação da concentração, que você sabe quando ele termina e quando ele começa. E aí você faz as variações, divide a variação da concentração pela variação do tempo e acabou, tá? Você vai achar a velocidade média, beleza? E às vezes ele não vai te dar uma tabela, ele vai te dar um gráfico. E aí, quando a gente for ver com os gráficos, é a mesma análise, só que é um pouco diferente, porque a disposição das suas informações é diferente, tá? Então aqui, eu trouxe basicamente a mesma situação, só mudou um pouco no tempo, porque eu vacilei na hora de colocar o gráfico. Porque eu que fiz esse gráfico ano passado. Eu quero espirrar. Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos olhar. Esse gráfico é o gráfico que eu trouxe semana passada, logo naquele slide de conceitos importantes. É um gráfico da concentração pelo tempo. A gente sempre sabe, nesses gráficos, quando a concentração diminui, ele é um reagente. Então, a linha azul é a linha dos reagentes, que ela está diminuindo. Ela começa no 3 e vai até o 1. A minha linha aqui sobe é a linha dos produtos. Então, é a linha laranja, que ela sai do 0 e vai até o 2. Tá? Aí tinha o produto intermediário, que era aquele que era um morrinho assim. Pega o desenho que eu estou fazendo. Um morrinho assim. Porque primeiro ele é produzido, então primeiro ele é produto e depois ele é consumido. E aí o catalisador, ou ele era uma linha reta, ou ele era um U. Porque primeiro ele é consumido e depois ele é produzido, tá? Mas geralmente vai aparecer só o reagente produto para vocês, tá? Na verdade, eu não vou nem dar spoiler, mas às vezes pode aparecer o produto intermediário e o catalisador. Principalmente na FUVEST, tá? Que eu acho que é um dos exercícios que eu trouxe para vocês. Enfim, então, o que você vai tirar desse gráfico? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez para a tabela. Quando que a nossa reação ela termina? Bom, ela vai terminar ou quando essa linha azul bater no 0, tá? Porque aí acabaram os reagentes, então não tem como continuar. Ou quando a concentração for constante. Aqui nesse caso, geralmente quando eles utilizam esse gráfico, é porque a concentração ela fica constante, tá? Ele chega no equilíbrio, que é exatamente essa situação, olha. Vai no 3, 2,5, 2, 1,75, 1,5, 1,25, 1,10, 1. Bateu no 1 aqui. 1, 1, 1. Ou seja, a partir desse momento que ele bateu no 1, a concentração ficou constante. Então, no instante que ele bateu o 1, a reação atingiu o equilíbrio, meio que acabou, tá? Porque a concentração ela fica constante, beleza? Então, esse é o instante em que a reação acaba. A gente descobriu o tempo, a gente desce. Então, é algo entre 20 e 25. Eu sei que é 23 porque eu coloquei a informação, tá? Então, no dia da prova, você colocaria um 23, um 22,5. Você vai ver, tipo, você meio que vê pelo desenho, tipo, a metade desse quadrado é aqui. A bolinha, ela tá um pouquinho para a direita. Então, se a bolinha tá um pouco para a direita da metade, ela é um pouco a mais da metade. Entre 20 e 25, a metade é 22,5. Então, se ele tá um pouquinho maior do que 22,5, 23. É justo, né?
Se tivesse um pouco mais a mais, seria 24, beleza? Mas aí, não vai fazer diferença na sua conta, tá? Essa aproximação. Enfim, aos 23 segundos a reação acaba. Qual que é a minha concentração final do reagente? Então, a gente está na bolinha, agora a gente vai para a esquerda. Pum! A concentração é 1. Então, no início eu tinha 3, no final eu tenho 1. Qual que é a minha variação da concentração do reagente? 1 menos 3. Final menos inicial. Isso dá menos 2. Para a gente poder corrigir isso, coloco o módulo 2. Então, a minha variação da concentração é 2, que eu coloquei aqui na primeira linha, tá? Então, eu já poderia calcular a velocidade. A velocidade é a variação do reagente dividido pela variação do tempo. A variação do reagente é 2, a do tempo é 23, então é 2 sobre 23. Aqui eu resolvi não colocar em decimal, porque daria muito feio. Deixa eu até fazer a conta aqui agora. Que eu acho que dá um número muito estranho. Dá 0,086956, por assim diante. Então, é 0,087, tá? Por assim dizer. Geralmente, você não vai precisar fazer essas contas, tá? Às vezes ele pode colocar direto para você a fração nas alternativas. Ou você realmente calcula, você vai achar 0,087 e vai ter uma resposta parecida com isso, tá? E aí, tomar cuidado sempre que você vai poder aproximar. Então, 0,087 é quase 0,09, tá? Porque 87 é próximo de 90, tá? Então, sempre fazer esse joguinho de cintura e não ser muito preto no branco, tá? Além dessa linha azul, a gente poderia fazer pelos produtos. No início eu tinha 0, e ele sobe, pum, chegou no 2, entre 20 e 25. Depois do 2, 2, 2, 2. Então, no mesmo instante, por óbvio, porque se o reagente para, o produto também tem que parar, tá? Não pode continuar a reação. Então, os dois param juntos, né? A máquina inteira trava. Então, quando ele atinge a concentração de 2 mol por litro, aos 23 segundos, a minha reação atinge o equilíbrio. E ele faz a mesma coisa. Velocidade média, produto sobre tempo, 2 sobre 23. Essa é a minha velocidade, tá? A gente viu aqui, o reagente não foi consumido por completo, nem o produto foi produzido o todo que poderia, porque ele atingiu o equilíbrio, tá? E aí, novamente, é uma reação de A para B. Sempre que for, você tem que sempre olhar para o número estequiométrico. Por exemplo, se fosse A para 2B, bom, como o A foi consumido em 2, o B seria produzido 4, tá? Por causa dessa proporção. 1A para 2B, 2A, 4B. Então, ele sairia do 0 para o 4, tá? Então, ele subiria bastante. E aí, na hora de você fazer a velocidade média, você tem que levar em conta isso, que era aquela questão que a gente trouxe aqui, tá? Nesse caso aqui, de 1 para 2, velocidade do A sobre 1, velocidade do B sobre 2, tá? E aí, a velocidade do A seria metade da velocidade do B, tá? Porque ela daria 2 sobre 23, o B foi produzido 4, 4 sobre 23, tá? Um é o dobro do outro, tá? O B, a velocidade tem 2 vezes a velocidade do A, tá? E aí, a velocidade da reação, ela vai ser basicamente a velocidade do A, tá? Porque a velocidade da reação, olha, ela não tem nada embaixo. Beleza? Então, velocidade da A sobre 1 é a velocidade da reação. Velocidade do B sobre 2 é a velocidade da reação. Tá? Mas é basicamente isso. Essas questões de gráfico elas são bem interessantes, porque eles trazem justamente essa informação. E aí você vai olhar a partir de qual momento ficou constante, ou a partir de qual momento o reagente atingiu o 0, e aí você resolve. Né? A única questão, ela tem um passo a mais, porque você tem que identificar qual que é a curva do reagente e qual que é a curva do produto. Tá? Enquanto que aqui, ele já te dá o reagente e o produto, né? Porque ele vai te dar a reação, vai te dar, a água está aqui, o ácido carbônico está aqui. E aí você já sabe o que é reagente, já sabe o que é produto. Aqui você tem que interpretar. Diminui a concentração, é reagente. Aumenta a concentração, é produto. Beleza? Mas é basicamente isso de velocidade média. São as questões que acabam aparecendo um pouco mais, bem nessa aplicação direta da variação pelo tempo, tá? Porque a gente vai ver que na velocidade instantânea, o buraco é um pouco mais embaixo, um pouco mais complexo, tá? Então, bora lá. Na velocidade instantânea, foi aquela equação que eu comentei com vocês semana passada. Porque a velocidade média ela não me dá todas as informações que são necessárias para uma química mais precisa. Então, a gente precisa utilizar a velocidade instantânea. Então, eu coloquei aqui novamente uma reação.
vocês veem que o erro permanece, porque eu copiei aquela equação errada ao longo do gráfico, tá? Então eu vou ajeitar e depois mandar para vocês direitinho. Mas basicamente é a mesma coisa. Tem o reagente Azão, Bzão, dando o produto Czão, Dzão. E as quantidades são Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. A minha velocidade instantânea, ela vai ser basicamente a velocidade tomando em conta a concentração dos meus reagentes, tá? Lembra daqueles influenciadores da velocidade? Concentração, esqueci o nome dele. Catalisador, temperatura, pressão, superfície de contato, energia de ativação. Eram essas 6. A mais importante de todas é a concentração dos reagentes, tá? Que se você não tiver reagente, não tem reação. Se você tiver muito reagente, tem muita reação, tá? Por isso que a velocidade instantânea ela é dada basicamente pela concentração dos nossos reagentes, tá? Porque são eles que estão colidindo para realizar a reação, tá? A gente poderia utilizar aqui a concentração dos produtos? Poderia, só que teria que fazer algumas alterações, principalmente nessa constante aqui. E aí, nem precisa se preocupar. Quando a questão traz essa equação, ela já é uma questão um pouco mais complexa, porque é uma equação com mais informações do que apenas a velocidade média. Tá? Então, eles não vão dificultar tanto ao ponto de utilizar a concentração dos produtos. Tá? Só vai olhar para a reação, ver os reagentes e monta essa equação. Tá? E aí eu vou explicar direitinho o que cada coisa é. Aqui à esquerda, V de velocidade, o K é a constante de velocidade, que eu trouxe para vocês semana passada, né? Que ela depende da temperatura e da energia de ativação da questão, né? Da reação, tá? Mas geralmente, ou ele vai te dar esse valor, ou ele vai te dar formas de você descobrir esse valor, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. A concentração do reagente divididos por elevado a um coeficiente x, e a concentração do outro reagente elevado ao outro coeficiente, tá? Esses x e y são os coeficientes de cada um dos reagentes. Eles vão me indicar a ordem da reação, que é o último slide, e mais. Eles não são iguais aos coeficientes estequiométricos. Então, o x ele não é o Azinho e o y não é o Bzinho. Não é. Isso só vai ser verdade quando a gente trabalhar com reação elementar, em que o coeficiente estequiométrico ele é o expoente do seu reagente. Para todas as outras reações, reações não elementares, reações em cadeia, elas são reações em que o expoente ele é diferente do coeficiente, tá? Então, você só vai fazer essa igualdade do Azinho com x e do Bzinho com y se a questão te falar que é uma reação elementar. Se ela não te falar, não é verdade. Às vezes, por coincidência, o valor vai ser igual, mas é coincidência. Ele não é igual, tá? Bom, vamos descobrir então como trabalhar com essa velocidade aqui, com essa equação. Para você descobrir essa equação, você tem que fazer 3 etapas, basicamente. Porque a questão ela vai te dar várias tabelas, por exemplo, com as informações necessárias, que é basicamente o tipo a velocidade e as concentrações. Então ele vai te dar, por exemplo, velocidade do A, velocidade da reação é de 100, quando a concentração do A é 2 e a concentração do B é 3. A velocidade é 200, quando a concentração do A é 2 e a do 3 é 3. Do B é 3. Tá? Então, ele vai te dar várias situações, as velocidades vão variar e as concentrações também. Só que você vai ter situações em que você consegue ter a mesma concentração. Então, o que eu disse agora? Velocidade era 100, depois ela ficou 200. A concentração do A estava 1, foi para 2, a do B permaneceu no 3. Então, aqui, a concentração do B foi constante e a do A variou. E por isso, a velocidade também variou. Eu dobrei a minha concentração do A, eu dobrei a minha velocidade. Ou seja, o fator do A é 1. O expoente que está em cima dele é 1. Por quê? Dobro a concentração do A, então eu vou colocar um 2 aqui dentro. Como aqui está elevado a 1, não influencia em nada. Então eu coloquei o 2 aqui dentro, esse 2 multiplicou, né, dobrou a minha velocidade. Então, você vai justamente fazer isso. Ele vai te dar uma tabela com vários valores. Você vai procurar dividir as situações. Então, você vai dividir a situação 3 pela 1. Por que você vai fazer isso? Porque a concentração de um dos reagentes varia apenas de um deles.
todos os outros reagentes eles têm que permanecer constantes. Por que você faz isso? Pensa comigo aqui. Se eu dividir as velocidades, tá? Pensa aqui. Velocidade 1 dividido pela velocidade 2. A constante ela é a mesma, porque a minha situação é a mesma reação. Então, a constante ela vai depender de cada reação. Então, se ela é a mesma, corta. Se a concentração do B ela é a mesma, independente de qual expoente que ele tiver, a divisão vai dar 1. Né? Tipo, 10.000 2 elevado a 1.000 sobre 2 elevado a 3.000, 2 sobre 2... Não, desculpa, errei. Esquece. O expoente ele é sempre o mesmo também, tá? Se você tem aquela reação, o expoente é igual. Se você tem aquela reação, a constante também é igual, tá? A velocidade vai depender só da variação de concentração, tá? Então, independente do expoente que eu tiver, se a concentração do B for igual, quando eu divido um pelo outro, corta. Vai ser 2 sobre 1 milhão sobre 2 sobre 1 milhão, tá? 2 elevado a 1 milhão divididos por 2 elevado a 1 milhão, tá? Independente de qual for o expoente, vai cortar. E aí vai sobrar somente o A. Por que o A sobra? Porque o A variou de concentração. Então vai ser 2 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3. E aí você vai ter essa divisão. Como o expoente é o mesmo, você coloca a divisão elevada ao expoente. Tá? Então vai ser 2 sobre 1 elevado a 3 aqui em cima. 2 sobre 1 é 2. Então, a sua divisão de velocidades vai ficar sendo 2 elevado a 3, que é 8. Então, você vai saber que a velocidade de um é 8 vezes a do outro. Tá? Eu vou trazer um exercício para ficar um pouco mais claro. Mas é basicamente isso. Você vai olhar as suas situações, você vai segurar aquelas situações em que você tem somente um dos reagentes variando. Você vai dividir essas situações, você vai descobrir o expoente dele. Tá? Descobrindo o expoente dele, agora você vai fazer a mesma coisa para o outro reagente. Então você vai procurar uma situação em que somente ele varia. Descobre o expoente dele. Perfeito. Você descobriu o expoente, o coeficiente, né, que eu trago aqui, dos dois reagentes. Então você já descobriu o x e o y. Falta descobrir, por exemplo, a constante. E aí você vai escolher qualquer situação, vai jogar o valor do expoente, né, que você descobriu, vai jogar os valores de concentração para aquela situação, que vai estar na tabela, e vai jogar o valor da velocidade, que também vai estar na tabela. E aí você vai ter uma equação, somente uma incógnita. Resolve a matemática, você vai descobrir a constante. E aí, beleza, você descobriu a sua equação. Você vai saber, vai conseguir descobrir qualquer que seja a velocidade para qualquer que seja a concentração dos seus reagentes. Porque você sabe a constante e sabe os expoentes. Tá? Eu acho que não ficou tão claro, apesar de ser gravado, então eu vou fazer aqui o exercício para vocês poderem entender um pouco. Equação genérica, Azão mais Bzão, gerando Czão mais Dzinho. Dzão. Tá? Coeficiente Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Aqui é a minha velocidade, constante, reagentes elevados aos seus coeficientes. Então, A, concentração do A elevado ao x, concentração do B elevado ao y. A questão ela vai te dizer qual que é a reação. Então, você vai descobrir o que é essa equação. E ela vai te dar essa tabela. Experimento 1, 2, 3. Concentração do A, 2, 2, 4. Do B, 1, 3, 1. E a velocidade vai variando. 10, 270 e 40. Você vê que, por exemplo, no experimento 1 para o 2, a concentração do A foi constante. A do B não. A do B, de uma situação para outra, ele triplicou. Foi de 1 para 3. E a gente viu que a velocidade variou. Porque o B é um reagente. Se eu aumento a concentração dele, eu tenho que aumentar a velocidade. Tá? Por exemplo, do 1 para o 3, a concentração do A foi de 2 para 4, dobrou. A do B permaneceu constante, foi de 1 para 1. E a velocidade saiu de 10 para 40. Faz sentido. O B ficou constante, mas o A aumentou. Então a minha velocidade tem que aumentar. E aí, como que a gente descobre o expoente? Justamente com essas questões. Por exemplo, eu quero descobrir primeiro o expoente do B, né, o yzinho. Para eu descobrir o expoente do B, eu tenho que segurar duas situações em que a concentração do A ela é constante e a do B varia. Tá? Somente o B pode variar para poder funcionar aquela minha divisão. Então, eu pego a situação 2 e divido pela situação 1, porque a concentração do A é constante e a do B varia. Ela vai de 3 para 1. Tá? Então, fazendo aqui, né, nesse primeiro quadro, a divisão da 2 pela 1, eu vou dividir essa equação
na situação 2 por essa mesma equação na situação 1. Então, velocidade em cima e embaixo. Velocidade da 2 é 270, divididos pela velocidade 1, que é 10. Então, 270 sobre 10. Constante em cima e embaixo ela é igual, então não varia. A concentração do A também é igual, então 2 em cima e 2 embaixo, elevado ao x, tá? Porque não tem como variar. Aqui é tudo A. E aqui é a concentração do B a concentração do B na situação 2, divididos pela concentração do B na situação 1. Como o expoente ele é o mesmo para os dois, a gente coloca essa fração junta, tá? Então, 3 sobre 1 elevado a y. Aí foi aquilo que eu falei. Como a constante ela é igual, ela vai cortar. Como eu escolhi duas situações em que a concentração do A ela é constante, vai cortar. 2 com 2 dá 1. 1 elevado a qualquer valor dá 1. Tá? Então, independentemente do valor do x, isso daqui vai dar 1. Então, corta o constante, corta o A, vai sobrar somente as velocidades e o B. 270 dividido por 10 é 27. Tá? Aqui, 1 elevado a x é a parte do A, né, que eu acabei de falar para vocês que vai 1 elevado a x é 1. Vezes 3 divididos por 1 é 3. Então, 3 elevado a y. Bom, sumindo com esse 1 elevado a x, a gente tem que 27 é igual a 3 elevado a y. 27 é 3 ao cubo. Tá? Isso aqui tem que saber da tabuada. Então, 3 ao cubo igual a 3 elevado a y. Eu já sei que vocês estão vendo logaritmos com o Zambelan, que eu vi os stories dele. Tá? Então, se vocês sabem que a base é a mesma, os expoentes têm que ser iguais. Então, 3 tem que ser igual a y. Então, a gente descobre que o expoente do B é 3. Olha, faz sentido. Eu tripliquei a concentração do B e a velocidade ela aumentou em 3 vezes. 3 vezes fez 3 vezes. Então, 9 vezes, né? 9 vezes? Esqueci como é que fala. Não, 27 vezes. Ela aumentou 27 vezes, que é 3, foi o que eu aumentei, elevado a 3. Por exemplo, se eu tivesse dobrado a concentração do B, seria 2 elevado a 3. Então, seria 8. Eu teria multiplicado por 8 a minha velocidade. Tá? Então, faz sentido que o expoente seja 3, porque eu tripliquei e a velocidade 27 vezes. Eu tentei achar um 27 triplicou, sabe? Mas, entende? Eu peguei o experimento 2, dividi pelo experimento 1. Por quê? Porque são situações em que somente o B varia. Tá? É um pouco mais fácil de ver isso, porque só tem 2 reagentes. Mas se tivessem 3, 4, 5 reagentes, seria a mesma situação. Eu ia procurar aquela situação em que todo mundo é constante e somente o B varia. E aí eu faço a divisão, tá? Das velocidades, dessas equaçõezinhas mesmo. Tá? V igual a K, A, B para a situação 2, divididos por V igual a K, A, B para a situação 1. Então, situação 2 em cima, situação 1 embaixo, faço a divisão. Como somente o B varia, e consequentemente a velocidade, a constante e o A cortam. Velocidade, a divisão deu 27, o 3 sobre 1 do B dá 3, então 27 é igual a 3 sobre y, elevado a y. 3 ao cubo igual a 3 elevado a y. E aí, base é a mesma, o expoente vai ter que ser igual. 3 igual a y. Tá? As questões elas te facilitam nessa hora. Elas vão te dar situações em que você consegue variar somente um dos reagentes. Ela vai te dar situações em que você vai conseguir, nessa última linhazinha aqui, ter a mesma base para os expoentes serem iguais. Tá? Então, ela sempre vai facilitar o seu trabalho. Aí, imagina que, por exemplo, a velocidade ela é constante. Então, da situação 1 para o 2, o B eu tripliquei, mas a velocidade continuou no 10. O que isso significa? Significa que na parte esquerda aqui, você vai ter um número 1, tá? Porque a velocidade ela é constante, então x sobre x é 1, tá? Ou seja, você vai ter que 1 igual a 3 elevado a y, por exemplo. Isso significa que o seu expoente é 0. Porque qualquer número elevado a 0, né, exceto 0, ele dá 1. Então, 3 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. Então, se a velocidade não muda, mesmo variando a minha consideração, quer dizer que o expoente daquele reagente é 0. Quer dizer que aquele reagente não importa para a velocidade. Tá? Eu posso ter 1 trilhão dele, não importa para a velocidade. O que vai importar vai ser o outro reagente. Tá? Só uma curiosidade que a gente vai ver no próximo slide. Então, beleza.
descobri o coeficiente do y, agora eu vou descobrir o coeficiente do x. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou utilizar outros experimentos, outras situações, porque eu quero que agora quem varie seja o a. Então o a ele tem que variar. Eu vou escolher o experimento 3 e o 1, que é esse segundo quadrinho aqui. Do 3 para o 1, o a ele sai do 2 para o 4, o b ele é constante e a velocidade aumenta. Tá? Então, eu já sei que o a ele importa para a velocidade, porque o b é constante. O a varia, a velocidade varia. Então, o coeficiente do a não é zero, tá? Ele importa para a minha reação. Agora basta saber o quanto que ele vai importar. Então, eu vou pegar o experimento 3 e dividir pelo experimento 1. Então, vai ser tudo em cima aqui do 3 e tudo embaixo do 1. Tá? Velocidade no 3 é 40, no 1 é 10. 40 sobre 10. Constante, constante, não varia. O a no 3 é 4 e o a no 2, o a no 1, ele tem uma concentração igual a 2. Tá? Então, 4 sobre 2 elevado a x. Tá? E no b, ele é constante igual a 1. Então, 1 sobre 1 elevado a 3. Né? Agora eu sei que é 3, né? E não preciso colocar mais o y. Beleza? Em seguida, ainda vai fazendo as divisões. 40 sobre 10 é 4. 4 sobre 2 é 2. Então, tem 2 sobre x. Aqui, 1 ao cubo é 1. Então, a gente pode ignorar. Então, eu sei que 4 ele é igual a 2 elevado a x. Ora, 4 é 2 vezes 2. Tá? 2 vezes 2, 4. Beleza? Funciona para tudo isso aqui. Então, a base é a mesma, 2. Então, os expoentes têm que ser iguais. 2 igual a x. Então, o meu coeficiente do 2 é x. Faz sentido. Eu dobrei a minha consideração e a velocidade quadruplicou. 2, dobrei a consideração, a velocidade quadruplica. 2 elevado a 2 é 4. Então, faz sentido. Tá? É que o x seja igual a 2. Novamente, o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, descobri já o meu x. Eu já resolvi a minha primeira etapa. Agora, depois de ter descoberto todos os coeficientes, eu posso descobrir a minha constante. Alguns exercícios eles já vão te dar constante. E aí você não vai precisar fazer isso. Tá? Você vai parar na etapa 2, né, e já vai poder saber qual que é a equação geral daquela velocidade. Tá? Mas nesse caso eu quero descobrir qual que é a minha constante, por exemplo. Eu não sei qual que é a minha constante. Então, eu vou escolher qualquer desses experimentos e vou descobrir minha constante. Porque eu já sei todas as minhas equações. Aqui já me dá a concentração e a velocidade. Então, concentração e a velocidade. E agora eu já sei também qual que são os expoentes. Então, essa parte verde-rosa toda eu já conheço e o velocidade preta eu também. Falta só conhecer o azul. Então, só tem essa de incógnita. Só tem uma incógnita, eu posso colocar em qualquer equação. Tá? E aí eu vou escolher o experimento 1, porque ele é aquele que tem os menores valores. Então, fica mais fácil na hora de fazer o exercício. Né? Eu não vou precisar colocar 3 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado, 270. Tipo, nessa hora é mais fácil você utilizar o experimento com os menores valores. Tá? Principalmente nos expoentes maiores. Então, o B ele é igual a 1 aqui. Ele tem expoente 3. O expoente 3 é maior. Tá? Maior do que 2, que é o outro expoente. Então, fica mais fácil de utilizar o B. Tá? Utilizar essa situação em que o B tem uma menor concentração. Tá? Porque, sei lá, imagina, você tem um expoente igual a 10. Você vai ter que escolher aquela situação em que o número é o menor, né? Você não vai querer ter 100 elevado a 10, beleza? Então, pegando o experimento 1, vamos descobrir a nossa constante. Experimento 1, a velocidade é igual a 10, igual a constante, vezes a concentração do A é 2, elevado ao coeficiente, que a gente descobriu que é 2, então 2 elevado a 2, vezes o B. Então, o B aqui ele é 1, 1 elevado ao coeficiente 3, que foi o que a gente descobriu. Então, a minha equação é 10 igual a constante, vezes 2 ao quadrado, vezes 1 ao cubo. Passando para resolver essas potências. 10 igual a constante vezes 2 ao quadrado é 4, como a gente viu aqui. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, 4 vezes 1. Então, a minha constante, vezes 4 é igual a 10. Isolando a constante e passando esse 4 para o outro lado, ele vai passar dividindo, tá? Que aqui ele está multiplicando. Então, minha constante ela é 10 dividido por 4, ela é igual a 2,5. Tá?
E aí, descobrimos tudo. Eu já sei os expoentes, já sei a minha constante. Então agora eu consigo reescrever a minha equação geral desta forma. Velocidade igual a 2,5 vezes a concentração do A ao quadrado vezes a concentração do B ao cubo. Com isso, qualquer coisa que ele te perguntar sobre a velocidade, você vai saber responder. Se ele te der um experimento 4 com a concentração do A igual a 10 e a do B igual a 1000, você vai conseguir descobrir a velocidade, porque você já sabe os expoentes e você já sabe a constante, tá? Geralmente os exercícios eles vão justamente bater nessa tecla. Ele vai perguntar, por exemplo, para você qual que é o expoente do A, qual que é a constante da minha reação. E aí, tudo isso você vai resolver nesse passo a passo. Velocidade de um experimento dividido pela velocidade do outro experimento. Isola uma das constantes, isola um dos coeficientes. Tudo isso vai ser o que ele vai te pedir para poder resolver as questões. Tá? Então, nos exercícios que eu trouxe para vocês, que já é suficiente, tem bastante dessa situação, em que ele te dá a tabela e ele te pede alguma coisa relacionada a essa equação da velocidade instantânea, tá? Mas aí, é o que eu te disse, são exercícios um pouco mais complexos, porque tem toda essa questão de você identificar os experimentos, fazer a divisão, descobrir cada uma das coisas. Então, são exercícios mais extensos, tá? Que, se for cair numa primeira fase, vai ser só um exercício. Tá? E vai ser o exercício mais difícil daquela prova de química, tá? Então não precisa se preocupar tanto, foca mais em entender a velocidade média com os gráficos e tabelas. E assim, esse passo a passo é muito importante também, tá? São questões que dá para resolver e que é interessante que vocês consigam resolver, tá? E a gente vai trabalhando com calma todas essas questões para ficar fechadinho, bonitinho. Semana que vem, exercícios sem problemas, tá bom? Chegando aqui no final, a ordem das reações, isso aqui é curiosidade só porque ele pode acabar comentando sobre ordem, tá? E nada mais é do que o coeficiente. Então, por exemplo, a ordem do A é o x. Aqui nesse caso, a ordem do A é 2, tá? A ordem do B é y. Nesse caso, é 3. Qual que é a ordem global da sua reação? É a soma de cada uma dessas ordens. Então, a ordem global ela é a ordem de cada um dos expoentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a ordem dessa reação é 3 mais 2. 3 mais 2, 5, tá? Então, se ele, por exemplo, te perguntasse qual que era a ordem global daquela reação, 2 mais 3 igual a 5. Aí você responde 5 e vida que segue, tá? Isso é importante porque a ordem da reação ela tem muito a ver com aquelas colisões. Então, diz quantos daquele reagente vai precisar para realizar a colisão e, posteriormente, a reação, tá? Lembrando, nas equações, nas reações elementares, o coeficiente é igual ao coeficiente estequiométrico, e aí a ordem da reação é só você somar os coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá? Esse passo a passo todo é somente para as reações não elementares, porque se ela for elementar, com a informação da reação, da equação balanceada, você já descobre qual que é os expoentes do A e o B, por exemplo, tá? E aí fica mais fácil de você descobrir a constante, de resolver o que ele está te pedindo, tá? Isso aqui é para reações não elementares, que é 99% dos casos, tá? E aí a ordem da reação é justamente isso. O coeficiente é a ordem. Aí, por exemplo, você tem reações importantes de ordem igual a zero. Quando a ordem é igual a zero, quer dizer que o x e o y eles são iguais a zero, tá? Porque você não pode ter coeficiente negativo, tá? Poderia até pode, mas via de regra, não pode, tá? Então, se você tem que os seus reagentes têm coeficiente igual a zero, quer dizer que não importa a quantidade deles para a sua reação. A velocidade ela depende única e exclusivamente da sua constante. Então, a velocidade é igual a constante. É uma situação bem peculiar. E aí você pode montar esses gráficos, essas equações, tipo do sorvetão, com concentração. Concentração no final, concentração no início, menos a velocidade vezes o tempo. No caso aqui, a velocidade é só a minha constante, tá? Reações de ordem 1 são reações em que ela é diretamente proporcional à concentração. Dobrou a concentração, dobrou a velocidade. Dividiu por 1000, dividiu por 1000, tá? É exatamente isso. O que você mexe com a concentração, você mexe com a velocidade. São geralmente questões, reações que só tem um reagente.
tá? Que é muito importante nas reações de radioatividade, em que você tem o decaimento e o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo para o seu reagente chegar a uma concentração metade, que é igual a metade do início. Então você tem no início 10. O tempo de meia-vida é o tempo que demora para esse 10 virar 5. Tá? Como é um reagente, ele está sendo consumido. Então, o 10 ele vai virando 9, 8, 7, 6, 5. Quando chegou no 5, é o tempo de meia-vida, que é o tempo para o reagente chegar à metade da sua concentração inicial. Para as reações de ordem 1, esse tempo ele é constante, e é o que eu coloquei aqui. Ln é logaritmo neperiano. É o logaritmo com a basezinho E, aquele número de Euler. Tá? Então, é o Ln de 2 dividido pela constante. Ln de 2 é um valor constante, e a constante da sua reação é constante. Tá? Então, o tempo de meia-vida das reações radioativas, das reações de ordem 1, ele é constante. Tá? Só fazer esse adendozinho. Tipo, esse slide aqui, só saiba, coeficiente é igual a ordem global é somar todos os coeficientes dos reagentes. Quando é uma reação elementar, o coeficiente estequiométrico é o coeficiente da equação de velocidade, o x e o y. Ordem 0, velocidade é constante. Ordem 1, você vai ser uma situação com um tempo de meia-vida, que é para chegar na metade, é constante, que são as reações de radioatividade. Tá? Essa aqui foi só porque tem essa parte da radioatividade e algumas questões acabam comentando, tipo, ao invés de perguntar qual que é o expoente do A, pergunta qual que é a ordem do A. E aí você tem que saber que expoente é igual a ordem. Tá bom? Era isso, gente. Boa semana, bons estudos, então, aí sempre. É uma matéria um pouco complexa, então vai ter aula de exercícios. A gente vai olhar de novo nas revisões ao longo do ano. E qualquer coisa, sempre me chamem, tá? Colhem nos plantões. Bons estudos, gente. É isso. Beijão. Até semana que vem.